Já estamos de volta com o NETV e o SNTV com as notícias bombásticas da semana. Eu sei que você estava ansiosa para que chegasse a terça-feira para a gente começar uma nova semana com informações de bastidores. E Gilmar já chegou hoje aqui com a canjibrina acesa, né, Gilmar? Meu caro André Barros, bom dia, boa tarde, boa noite. Gravação bomba, prova a troca de votos no Minha Casa Minha Vida, troca de casas por votos para deputado estadual em 2014. Falo sobre o assunto daqui a pouco. E o Copecan pede socorro. Muitos e-mails, muitos torpedos, o WhatsApp aqui do NETV, do SNTV bombando. Pessoas que trabalham no Copecan, lá em São Cristóvão, no presídio, que estão com dificuldades. Diz que está tudo às escuras, Gilmar Carvalho. Nós vamos falar também sobre isso e vamos falar também sobre o decreto, né? O famigerado decreto assinado pelo governador Jackson Barreto. Será que Jackson está assinando as coisas sem ler, Gilmar Carvalho? Não, ele sabe exatamente o que assina. Campanha já aberta no Ministério Público de Sergipe. Promotor Dejaniro Jonas já está em campanha para ser o futuro Procurador-Geral de Justiça de Sergipe, ou seja, o comandante do Ministério Público, que não é o nome que agrada ou agrade ao procurador Arlindo Rochadel. Tá aí, portanto, tudo isso e muito mais no oferecimento de Construtora Celi, solidez e qualidade, e também em nome de Neoworking, escritório compartilhado. Você sabe que o Neoworking está realmente um grande sucesso. Sua empresa merece ter um lugar para reuniões, para os encontros, para as discussões que tanto importa ao seu negócio. Neoworking, escritório compartilhado. Meu caro André Barros, pois não, Gilmar? Saiu do forno uma gravação que chega às minhas mãos, que é horrível, que é comprometedora para Luciano Pimentel, superintendente da Caixa Econômica. Esta gravação eu vou levar diretamente para a Procuradoria Regional Eleitoral de Sergipe, para que então o Ministério Público Eleitoral faça aquilo que julgar melhor. Na gravação está feita de forma assim muito clara a troca de casas do Minha Casa Minha Vida por votos para que Luciano Pimentel seja deputado estadual nas eleições de 2014. Garanto, é uma gravação extremamente comprometedora para Luciano Pimentel. Uma situação delicada. Quer dizer, nessa gravação fica claro então que estão fazendo... Fica provado. Fica provado que estão fazendo troca de casa por voto. E se você se inscreve aqui, não se incomoda não que vai ter a casa, agora tem que ter o compromisso de votar em Luciano Pimentel. Quer dizer, e são casas, e o PSB, Minha Casa Minha Vida. E o PSB, por tabela, leva alguma vantagem também, né? Não sei, agora. De qualquer maneira, ele leva vantagem pelo fato de que Luciano Pimentel é filiado ao partido. Aliás, antes de falar sobre o decreto de Jackson, o governador em exercício continua nomeando. Semana passada, uma pessoa muito ligada ao senador Valadares ganhou um cargo no governo. Mas já pode dizer o nome? Desses cargos assim que você vai para uma reunião ou duas por mês. Certo. Mas o que? Com jeton. Tipo conselho, não? Exatamente, é para o jeton. Certo. Eu vou esperar que o senador Valadares me desafie a dar o nome. Que aí eu não apenas darei o nome, como mostrarei o decreto de Jackson. Quer dizer, na verdade, pelo que eu estou entendendo, é alguém ligado a Valadares. Não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. E o senador disse que não tem cargo em canto. Tem. Continua tendo os cargos, e os cargos agora que com nomeações recentes, nesse período que o governador Jackson Barreto corta gratificações de servidores, diz que vai diminuir as despesas, aí coloca, por exemplo, Ricardo Roriz na Secretaria Adjunta de Infraestrutura, a esposa de Ricardo Roriz no IPES. Daqui a pouquinho vão os filhos também. Quer dizer, está tendo uma distribuição de cargos já com vistas a 2014. Não tem a menor dúvida disso. A coisa está ficando meio complicada até para ser defendida, né? Esse final de semana você viu, e você hoje, na verdade ontem de manhã, você já começou o programa, hoje deu desdobramento, falando, o seu programa no rádio, na ilha, falando sobre esse decreto, famigerado decreto, cortando gratificações, periculosidade da polícia. O que está acontecendo? O governador está assinando sem ler, é isso? Não, ele sabe exatamente o que está assinando. Corta todo e qualquer tipo de gratificação de qualquer servidor que esteja em férias. E já diz que no final do ano, em dezembro,
Em todas as repartições estaduais, os diretores e órgãos devem escalar as férias. Dizer André Barros qual é o período de férias dele, se é março, se é abril, enfim. Gilmar, se é em junho, se é em julho. Os chefes vão determinar. Ou seja, os chefes é que vão determinar. E aí você, nas férias, fica sem uma gratificação sequer, desrespeitando a lei que criou o Estatuto do Servidor Estadual. Que coisa absurda, né? Sinceramente, a gente fica pensando, o servidor que não teve reajuste em 2013. Exatamente. Quer dizer, nem a reposição constitucional da inflação o governador Jacques Barreto pôde fazer, ou quis fazer, porque pelo que você está dizendo, basicamente se está nomeando pessoas, outras que não estão no serviço público, ele poderia fazer uma gracinha, né, com os servidores que aí estão, né, Gilmar? Não tenho a menor dúvida disso. E o governo não está cumprindo o acordo firmado com o Sintese. O governo não está cumprindo o acordo firmado com o magistério estadual. E eu disse que os professores estavam sendo enganados. O governo vai pagar 2 parcelas retroativas referentes a 2013 e vai deixar, isso esse ano ainda, e vai deixar 6 meses de 2013 para pagar depois, e 2012 não quer nem falar. 2012 está no passado. Não quer nem falar. Então o decreto corta toda e qualquer gratificação de qualquer servidor que esteja em férias. Mas Gilmar, hoje eu vou lhe desagradar. Agora. Vou lhe desagradar. Diga aí. Você... Como eu diria naquela música, meu bem, meu mal. Eu fiquei sabendo e quero sua análise, que você é muito bem informado, né? Tem gente que diz que até demais, né? Eu fiquei sabendo que a reforma administrativa de Jackson vai contemplar, sim, e você tocou nesse assunto aqui no programa, vai contemplar Heleno Silva e vai colocar o Francisco Dantas como secretário da Agricultura do Estado. E aí, Heleno não vai ficar mais com a Amorim? O que você está achando? Heleno Silva me disse o seguinte: a gente está avaliando se é bom ter um cargo agora e depois em abril a gente dizer que vai votar em fulano de tal ou em ciclano ou em beltrano. A Amorim conta com o apoio de Heleno Silva e tem inclusive gravação de reunião na direção nacional do partido e um depoimento gravado conscientemente, ou seja, a pessoa sabia que estava gravando o depoimento de um dos dirigentes nacionais do PRB, dizendo que o partido de Heleno tem que estar com a Amorim. Quer dizer, então essa conversa, essa tentativa, na verdade, de Jackson dar um cargo... Jackson está certo. Eu não sei se Heleno vai poder cumprir. O que Heleno me disse é que está buscando a melhor coligação para o pastor Johnny, que será candidato a deputado federal. Mas e Johnny, você acha que tem chances nesse contexto aí? Não? Difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. Porque, sinceramente... Johnny não é Heleno, para começo de conversa. Você então, transferência de voto para federal, um cara que na eleição vereador mais disputada da história recente de Sergipe. E com um detalhe, o pastor Johnny, aí com todo o respeito que ele merece ter, como todos merecem respeito, é um vereador apagado, não tem projetos, não tem nada que chame a atenção para ele sair e se lançar candidato a federal. Eu acho que a Heleno vai dar aí um tiro no pé se lançar Johnny federal. Outra coisa, vai ter dificuldade, ou vão ter dificuldades, alguns líderes políticos para 2014, por força da resistência de alguns aliados em relação às chamadas chapinhas. Pode anotar, eu só estou apenas dizendo hoje que vão ter dificuldades. Quando as dificuldades aparecerem, a gente vai divulgar. Você acha então que vamos ter algumas pessoas, alguns políticos, alguns candidatos, para ser mais exato, se insurgindo contra as grandes lideranças? Exatamente, em função do fato de que alguns privilegiados, inclusive com mandato, vão participar de chapinhas proporcionais, ou seja, para deputado estadual, e outros que não têm a mesma estrutura, mas se sacrificaram bastante pelo grupo, outros estão ficando de fora. Aí não dá, né? 2 pesos, 2 medidas, convenhamos, a coisa não pode ser feita dessa forma, até porque todos têm direito, e tem muita gente, às vezes, nessa condição, Gilmar, que você está colocando aí, que tem grandes chances eleitorais, só precisam de um empurrãozinho, né? Por exemplo, a esposa de Fábio Henrique, prefeito de Socorro, num chapão, dificilmente ganha. É verdade. Pode até ganhar, mas é muito difícil. É verdade. O chapão dificulta aí para muita gente que teria não tenha a menor dúvida alguma condição, uma chapinha, né? Não tenha dúvida disso. Sabe, de qualquer maneira, a legislação está errada, sabe? Deve ganhar a eleição
seja qual for o cargo que venha disputar, quem tiver o voto. É verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aí eu posso falar com muita tranquilidade. Quer dizer, uma pessoa como um candidato como Gilmar Carvalho, que na última eleição teve mais votos que três deputados que estão na Assembleia. Eu acho uma coisa muito injusta. É você ganhar e não levar. Ganhar e não levar. É um desrespeito à vontade do eleitor. Com certeza. Ministério Público, para encerrar aqui a minha participação, Dejaniro Jonas, que perdeu a eleição para Orlando Rochadel, para o comando do Ministério Público, já está ostensivamente em campanha e é um nome que desagrada a Orlando Rochadel, que vem pensando em outro nome que eu vou divulgar nos próximos dias. Vamos aguardar, porque a briga, a queda de braço dentro do Ministério Público, não é de agora, é gigantesca. Inclusive, na última colocação do procurador-geral, você sabe que Jackson Barreto e Deda acabaram se desentendendo. Exatamente, Deda queria, como quis Orlando Rochadel, suspender um período que estava afastado para nomear Orlando Rochadel, porque Jackson nomearia Dejaniro Jonas. Tranquilamente, o candidato de Jackson era Dejaniro. E aí gerou um mal-estar grande. Jackson saiu batendo perna, rapaz. Não gostou. Deda, você assuma aí, fique com o seu governo. Exatamente, mas eu não assino. Exatamente. E foi Deda quem assinou, como você mesmo observou. Perfeito. Lembrando, esse programa tem o oferecimento de Construtora Selle, solidez e qualidade, e também de Networking, escritório compartilhado. Uma última informação que a gente não pode deixar de trazer aqui para vocês é o pedido de socorro dos agentes e das pessoas que trabalham do Copecan lá em Nossa Senhora de Socorro. O presídio está às escuras. Essa é a informação que chega para a gente. Diz que tem um campo de futebol bonito, muito bem preparado, todo iluminado, mas a parte de segurança está às escuras. E aí fica, da nossa parte aqui, um pedido ao secretário Benedito Figueiredo que olhe mais para esse tipo de situação, porque ele não está lá dentro, né? Ele não está lá. Então, já que o senhor não está lá, pelo menos zele por aqueles que estão tentando dar um mínimo de segurança possível, mantendo o presídio em condições de iluminação favoráveis, né? Porque, sinceramente, não foge quem não quer, viu? Opa! Olha a todos uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite. Tchauzinho. Tchau, até quinta-feira, aí com outros nomes e outras bombásticas do nosso amigo aqui, hein? Daqui, não perca. Um abraço.